ser uma construção inteligente, olha só, foram instalados cerca de 250 painéis como esses que fazem a captação da energia solar. Vale a pena por todos os motivos, tá? Não só por uma economia no uso dessa edificação, porque muitas vezes a gente acha que vai ficar uma obra mais cara, mas tem que lembrar que a obra é um pedaço do custo do edifício. Toda vez que a gente pode fazer uma evolução que a gente leva em consideração essas atitudes sustentáveis, a gente já faz. Então tem atitudes que permeiam todas as nossas lojas. Você trabalhando com uma obra dessa forma, você evita retrabalho, você tem uma obra que atende melhor o consumidor. O consumidor hoje ele é mais exigente. Uma população adaptada à cidade, a construções, prédios altos, arranha-céu. Hoje, 54% da população mundial vive em áreas urbanas. A Organização das Nações Unidas, a ONU, ainda estima que este número pule para 66% em 2050. Na conta, seria mais 2,5 milhões de pessoas. Imagina o resultado do crescimento sem organização. O crescimento é acelerado. Os impactos ambientais por conta das edificações também são altos. Concreto, tijolo e muito trabalho. Pois é, trabalho e recursos. Já passou pela sua cabeça que a construção civil gasta 65% dos recursos naturais do planeta? E não é só isso. No Brasil, por exemplo, 35% de todos os materiais extraídos da natureza por ano, como madeira, metais, areia, pedra, são usados nas obras. Além dos recursos naturais usados, mais de 50% de toda a energia produzida no Brasil é usada para abastecer nossas casas e condomínios. Os dados são da Sociedade Brasileira de Construção Sustentável. Pois é, os prejuízos ao meio ambiente são grandes. A construção civil, apesar da queda das vendas neste ano no Brasil, ainda vive um bom momento em todo o mundo. No Brasil, a região Sudeste lidera o ranking de incorporações, obras e serviços do setor. E com as obras, vêm os danos ao meio ambiente. 12% da nossa água é consumida nos canteiros de obras e mais de 40% dos resíduos sólidos nos lixões são descartados pelos obreiros. Na tentativa de melhorar o meio ambiente, muitas construtoras estão antenadas na construção sustentável. Vale a pena por todos os motivos, tá? Não só por uma economia no uso dessa edificação, porque muitas vezes a gente acha que vai ficar uma obra mais cara, mas tem que lembrar que a obra é um pedaço do custo do edifício. O grande custo do edifício é no uso e na manutenção. É ao longo dos anos. Quantos anos a gente usa um edifício? Né? Então ali está a grande parte do gasto desse edifício. E quando você projeta um edifício pensando nesses quesitos, o custo dele ao longo do tempo vai ser muito menor. Tá? E também pensar de que não necessariamente vai ser uma obra mais cara. Depende. Tá? Então vale a pena sim, seja para valorizar o imóvel ou seja para ter menos custo com ele ao longo do tempo. Vale a pena. Trabalhar o desenvolvimento sustentável na construção significa aumentar e utilizar os recursos naturais com racionalidade e eficiência. Na prática, é fazer mais com menos, além de ser uma alternativa bem mais barata. Construção inteligente e sustentável tem vários benefícios. É possível aproveitar o terreno e a natureza. O uso de iluminação solar evita o consumo exagerado de energia elétrica. Redução da poluição. Uma obra de engenharia civil sempre gera muita poluição, que pode ser reduzida com o melhor aproveitamento dos materiais e a separação das sobras de concretos, tijolos quebrados, tocos de madeira, pedaços de ferro.
Materiais ecológicos são boas opções de sustentabilidade, como plástico reciclado, madeira de reflorestamento, eficiência energética. Além da energia natural, o melhor aproveitamento do frio e do calor evitam o consumo com o ar-condicionado, por exemplo. Aproveitamento da água. A água, um dos bens mais preciosos da humanidade, também pode ser aproveitada segundo os conceitos da construção sustentável. A água das chuvas, por exemplo, pode ser facilmente estocada em cisternas e caixas d'água para ser usada em tarefas como regar plantas, lavar o chão ou então nos vasos sanitários. Ah, mas esse vidro está caro, a gente busca uma outra solução. A gente vai dando soluções até chegar num ponto que fique adequado para ele. E isso sempre é uma mão de via dupla. Nós damos a sugestão, a orientação, isso volta em forma de projeto para a gente, isso é reavaliado quantas vezes forem necessárias. Viu como pode funcionar? É o que a arquiteta garante. Economia que traz oportunidade de negócios e confiança dos parceiros. Os que procuram são os que querem fazer novas obras e que elas sejam mais valorizadas, por ter itens de sustentabilidade. E ainda mais no mercado de crise agora que a gente está, não necessariamente o empreendedor ele vai conseguir aumentar o valor dele, porque muitas vezes consegue, mas ele vende muito mais rápido, o que hoje em dia é uma grande vantagem. Um grande exemplo, por exemplo, são prédios residenciais, que a venda caiu muito. Quando um prédio residencial, por exemplo, tem um selo de certificação ambiental ou energética, aí o consumidor final vai lá para comprar. Se ele encontra um com selo e um sem selo, ele com certeza vai preferir o com selo.